E aí, tudo certo? Já aconteceu de olhar para duas leis e pensar, ué, mas elas se contradizem? E agora? Parece um problemão, né? Mas, na verdade, o direito tem uma caixa de ferramentas bem específica para resolver isso. E é essa caixa que a gente vai abrir hoje para entender os critérios que colocam ordem nesse aparente caos. Então vamos direto ao que interessa. Pensa na cena. Tem duas leis na mesa. As duas estão valendo, mas uma diz pode e a outra diz não pode. E aí, qual delas a gente segue? Isso aqui não é questão de opinião, de eu acho que, não. É um problema técnico e o sistema jurídico tem que ter uma solução bem precisa para ele. Bora ver como isso funciona. E a parte boa é que o direito não deixa a gente na mão, não. Ele oferece um verdadeiro arsenal, um conjunto de critérios lógicos, bem organizadinhos para resolver esses conflitos. São basicamente 5 ferramentas principais que nos ajudam a escolher, de um jeito justificado e coerente, qual norma vai prevalecer. Beleza, vamos começar pelo primeiro grupo, as chamadas ferramentas formais. Pensa nelas como os critérios mais diretos, mais baseados em regras. São tipo a primeira linha de defesa contra as contradições. O primeiro critério é talvez o mais fácil de entender, o cronológico. A regra aqui é bem simples. A lei mais nova prevalece sobre a mais antiga. Mas por quê? Bom, a ideia é que a lei nova reflete a vontade mais recente do legislador, da sociedade, né? É o direito se atualizando. É a evolução jurídica acontecendo bem na nossa frente. E olha só esse exemplo prático aqui, fica super claro. Tinha uma lei, lá de 1964, que era super burocrática para operações de crédito. Aí, em 2003, veio uma lei nova, muito mais moderna, que dispensava um monte daquelas autorizações. O que aconteceu? A lei de 2003 simplesmente tornou a de 64 incompatível, obsoleta. E o mais interessante é que a lei nova nem precisou dizer «estou revogando a lei antiga». A simples contradição já bastou para a lei mais recente tomar o lugar da outra. Agora a gente vai para o critério que é, digamos, o chefão de todos, o hierárquico. Ele estabelece que uma norma de nível superior sempre vence uma de nível inferior. Isso acontece por causa daquela estrutura de pirâmide do nosso sistema jurídico, sabe? Onde cada degrau tem que respeitar quem está no degrau de cima. E tá aqui ela, a famosa pirâmide normativa. Lá no topo, absoluta, intocável, a gente tem a Constituição Federal. Logo abaixo, vem as leis, depois decretos, e lá na base, os atos administrativos, como portarias. A lógica é simples. Uma portaria nunca pode ir contra uma lei, e uma lei, de jeito nenhum, pode ir contra a Constituição. E o poder dessa hierarquia é gigante. Imagina só, uma lei antiga lá de 1975 que permitia cláusulas abusivas num contrato. Bom, ela bate de frente com a nossa Constituição, que manda o Estado defender o consumidor. E nesse caso, não interessa se a lei é antiga, se é nova. Nada disso importa. A Constituição é a lei suprema. Ela funciona como um escudo, invalidando qualquer norma inferior que ouse contradizê-la. Fim de papo. A nossa terceira ferramenta é o critério da especialidade. Para entender fácil, pensa assim. A lei geral é uma regra para todo mundo. Já a lei especial é uma regra, digamos, VIP, para uma situação bem específica. E claro, naquela situação específica é a regra VIP que manda. O curioso aqui é que a lei geral não é revogada, ela não morre, ela só abre um espacinho para a lei especialista atuar no seu campo. O exemplo mais clássico de todos é este aqui. O Código Civil rege os contratos de um modo geral. Mas, quando a gente está falando de uma relação de consumo, aí a história muda. Entra em cena o Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei super especial, e dentro desse universo do consumo, as regras dele são soberanas. Elas dão uma proteção que a lei geral não dá. Fora desse mundo, o Código Civil continua valendo normalmente. Ok, já vimos as ferramentas formais, certo? Agora vamos mergulhar nas chamadas regras de contexto. Aqui a gente precisa de um olhar um pouquinho mais apurado, um entendimento dos valores e da estrutura do sistema. O critério de competência funciona como se fosse uma divisão de tarefas. O direito se organiza em vários campos, né? Tributário, ambiental, trabalhista. Cada lei é expert na sua própria área. Então a pergunta aqui não é qual lei é melhor ou mais forte, mas sim qual delas é a competente para cuidar daquele assunto específico. Esse caso aqui ilustra isso perfeitamente. Alguém é dono de um terreno. O direito de propriedade sobre ele é regido pela lei civil. Ok. Mas e se esse terreno estiver numa área de preservação ambiental? Aí entra em campo a lei ambiental, que é a competente nesse assunto, e ela vai impor limites. Percebe? As duas leis convivem. Uma cuida da propriedade, a outra da proteção ambiental, cada uma na sua área de competência.
E aí a gente chega na nossa última ferramenta, a mais, digamos, sofisticada, o critério axiológico, ou valorativo. Ele é tipo um último recurso. É para quando os outros critérios não funcionam ou quando a aplicação deles levaria a uma decisão muito, muito injusta. É nesse momento que a gente recorre aos princípios, aos valores fundamentais da Constituição para buscar a justiça de verdade, a justiça material. E de onde vem a força desse critério? Vem dos pilares da nossa Constituição. Valores como a dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º, não são só palavras bonitas num papel. São comandos, são normas com força que devem ser usadas para resolver os conflitos mais espinhosos, guiando toda a interpretação da lei. E esse exemplo aqui é um dilema de altíssima complexidade. De um lado, você tem uma empresa que tem a patente de um medicamento, um direito protegido pela lei. Do outro lado, tem um paciente cuja vida depende daquele remédio, o direito à vida. E agora, qual direito pesa mais? É exatamente aqui que os valores entram na balança. A Constituição nos diz que a vida é um valor supremo, e isso pode sim justificar uma limitação no direito de propriedade para salvar uma vida. Certo. Mas e quando os próprios critérios entram em conflito? Já parou para pensar nisso? O que acontece, por exemplo, quando uma lei nova e geral bate de frente com uma lei antiga, só que especial? Esse tipo de problema tem nome: antinomia de segundo grau. E sim, o sistema também tem uma resposta para isso. Pois é, existe uma hierarquia entre as próprias ferramentas. No topo, sem discussão, está o critério hierárquico. A Constituição sempre vai ganhar. Logo em seguida, para aqueles casos mais delicados, vem o critério axiológico. Especialidade e competência também são bem fortes. E lá no fim da fila, o mais fraco de todos, está o critério cronológico. Ele basicamente perde para todos os outros. Então o ponto-chave para guardar é este: uma lei especial, mesmo que seja antiga, geralmente vence uma lei geral que é mais nova. Uma lei ordinária, por mais recente que seja, nunca jamais vai vencer a Constituição. E uma norma superior sempre vai prevalecer sobre uma norma especial de nível inferior. Essa ordem de forças é o que traz previsibilidade para o sistema. Bom, para a gente fechar essa análise, que tal transformar toda essa teoria numa ferramenta prática? Um verdadeiro passo a passo para quem se depara com uma contradição entre leis e precisa resolver a parada. Então, aqui está o roteiro. E a aplicação tem que ser nessa ordem, hein? Primeiro passo, as normas têm níveis diferentes? Se sim, use o critério hierárquico. Caso resolvido. Não. Passo 2. Uma é especial em relação à outra? Se for, use o da especialidade. Ainda não? Passo 3. Elas regulam áreas completamente diferentes? Use o da competência. Se nada disso resolver, aí sim você olha qual é a mais nova, usando o critério cronológico. E por fim, se o resultado parecer injusto, aí é hora de chamar o critério axiológico. E a gente termina com essa reflexão. A própria existência desses critérios, principalmente o axiológico, mostra que o direito não quer ser só um amontoado de regras frias. Ele é um sistema vivo, dinâmico, que, no fim das contas, precisa se curvar aos seus valores mais importantes. E fica a pergunta no ar: onde é que está o equilíbrio perfeito entre a segurança que as regras trazem e a busca incessante pela justiça?